Rádio Sat, a rádio. Você está me ouvindo bem aí? Oi, está me ouvindo? Sim, Está me ouvindo? sim, estou Ah, ouvindo. então beleza. Sim. Só para tirar a dúvida aqui, porque a gente andou mexendo na configuração ontem, porque teve uma entrevista ao vivo aqui, um acústico, e eu fiquei na dúvida se está tudo ok aqui, né? Tá perfeito. Tá. Você é o Paulo, prazer, Paulo. Prazer, seja muito bem-vinda, doutora Alessandra Santos, psicóloga sistêmica, nossa, Sim, familiar. Vamos falar de terapia assistida com os cavalos, é isso mesmo? exatamente, Que legal. exatamente. Bom, você tem formação como veterinária, você cuida de qualquer tipo de bicho, né? Não é só cavalo, né? Mas especializou em equinos, é isso? Na verdade, eu sou uma profissional que já atendo na psicologia há muitos anos, há mais de 18 anos. Tá. A minha especialização é na psicologia sistêmica. Hum, E a metodologia da terapia assistida com os cavalos e a natureza veio da minha paixão também pelos animais e ambiente de natureza. Então, desde sempre eu já tinha o contato e a conexão com os animais, e essa terapia ela surgiu do meu próprio trabalho também de autodesenvolvimento junto psicologia. Então, todas as pessoas e famílias que eu atendia, eu pedia que elas fossem até as hípicas para terem contato com o cavalo e o meio de natureza. hum, E eu fazia isso sempre, então eu fui percebendo que o cavalo me auxiliava no meu campo da saúde mental, hum, da presença, no meu desenvolvimento. tá. E eu fui estudando, aprofundando, até que um dia uma família me pediu que eu os atendesse junto aos cavalos. Quando eu pedi que eles fossem, né, sozinhos até a hípica, eles falaram: não, Alessandra, nós gostaríamos que você nos atendesse lá. E aí eu comecei a fazer esse trabalho ali junto, né, com o cavalo e o ambiente de natureza. E foi maravilhoso, porque foi ampliando mais ainda os conhecimentos, os resultados. Eu fui estudando, me aprofundando, e aí fui trazendo essa metodologia hoje, que é muito especial para mim. Que legal. Eu tenho um amigo, faz tempo que eu não vejo, ele tem um Aras aqui em Suzano, né? E a gente acabou pegando amizade e tal. Aí eu fui conhecer o Aras dele lá, onde ele tem lá um monte de cavalo. Lógico, os Aras são proprietários particulares, né? Cada um tem o seu cavalo lá, tal, aqueles baita cavalão de 3 metros de altura. Eu tenho medo de cavalo, né? Eu tenho um trauma de cavalo, porque uma vez eu fui em, acho que é Atibaia, um parque lá, tal. Aí eu fui dar uma volta de cavalo e o cavalo disparou e eu não tava com os pés lá no presos, né? O cavalo subia ou descia, sabe quando você vai batendo assim? Sim, E eu fiquei pendurado no pescoço do cavalo para não cair no chão, olhando para a cara do cavalo, ele correndo e olhando para a cara dele, olhando para minha cara, até que eu caí. E aí, depois desse dia nunca mais eu tive coragem de subir num cavalo, porque foi um medo terrível. E eu vi você que, é criança, Paulo? eu era adolescente, né? Mais ou Uhum. menos, sei lá, adolescente, eu tinha os meus mais de 16 anos de idade. E depois eu, sinceramente, depois eu andei num cavalo lá que só ficava dando volta, sabe? Aqueles cavalos viciados em ficar dando voltinha. E você puxa pra lá, puxa. Não, o cavalo só sabe andar, tem um buraco no chão lá, porque só fica dando voltinha. Aqueles cavalos que só faz isso. Aí, nesse Aras, eu percebi que tinha muitas crianças fazendo terapia lá. Tanto é que os Terapia. adestradores são da Polícia Militar aí de São Paulo, né? Que vinham, não sei, uma ou duas vezes por semana, para ficar acompanhando essas crianças, né? Crianças com problemas Neurológicos. neurológicos, Uhum. etc, né? E Sim. pelo que eu conversei lá, olha, a melhora para essas crianças, essas pessoas que têm problemas, é uma melhora gigantesca, né? Porque às Sim. vezes ela é agitada, né? A criança tem autismo, alguma coisa nesse sentido. Quando começa a fazer esse tipo de terapia é excepcional, segundo
eles lá, né, tinha uma doutora lá, policial militar, né, que ficava lá fazendo tratamento com as crianças e tal. Eu achei um trabalho fantástico. É mais ou menos isso que você faz também? Então, primeiro, eu gostaria de acolher aí a questão, Paulo, que você trouxe do trauma da sua adolescência. Aham. E dizer que, assim como o humano, os animais também têm a psicologia deles e que é preciso ser olhado e respeitado pelo humano. E muitas vezes o ser humano, ele não se atenta aos cuidados com o cavalo. O cavalo também é um animal que tem muito medo, porque ele é muito antigo na história. E antes, outros animais comiam o cavalo, inclusive o próprio ser humano. É. Então, o cavalo foi se desenvolvendo na essência dele para a fuga. Com certeza, algo aconteceu que assustou esse cavalo, né? E, infelizmente, você estava ali em cima dele. Eu recebo várias pessoas também que têm algum tipo de trauma ou medo com cavalo, e à medida que entende, que se aproxima e respeita a psicologia do cavalo, esse trauma é eliminado, né? Porque é isso, é saber como que o cavalo funciona, como ele sente, né? Igual a gente, por exemplo, quando sobe uma mosca em você, você fica batendo, né? Para a É, mosca sair. isso. O cavalo, quando sobe as mosquinhas nele, ele vai mexer as patas, ele vai mexer o rabo, a cabeça, né? Então, é esse respeito para nenhuma criança ou adolescente ou nenhum ser humano sofrer um acidente, porque essa não é a intenção do cavalo, na verdade, é o cuidado do humano que está junto com ele. E como. A experiência que você colocou, É. Paulo, é sobre a ecoterapia. Eu sou ecoterapeuta também. É, a ecoterapia é uma das minhas formações e um processo que me desenvolveu muito, né? E a ecoterapia foi desenvolvida pela ENDE Brasil, Associação Nacional de Ecoterapia, que realmente é um trabalho de desenvolvimento incrível com crianças, adolescentes e adultos com algum problema neurológico, pessoas que sofreram algum tipo de acidente e precisam de uma reabilitação, porque o cavalo é o único animal que faz um movimento tridimensional. Então, além dele movimentar o corpo do praticante para frente e para trás, para a direita e para a esquerda na montaria, para cima e para baixo, ele faz um movimento rotacional. Isso auxilia no fortalecimento de tronco, no fortalecimento dos músculos, desenvolve processos neurais, ajuda na mudança da frequência. Então, são vários benefícios. A ecoterapia é incrível. Se a gente fosse falar aqui da ecoterapia, ficaria muito tempo. E quando você olha, parece que é só uma montaria, mas não é. E a ecoterapia é trabalhada com uma equipe de profissionais da educação e da saúde da equitação. O meu trabalho eu fui desenvolvendo a partir desses atendimentos também, mas o meu trabalho hoje é a terapia assistida com os cavalos e o meio de natureza. É uma metodologia que eu desenvolvi unindo todas as ferramentas que eu fui aprendendo e as experiências que eu fui tendo no atendimento de crianças, grupos e famílias. Então, na terapia assistida com os cavalos, que é diferente da ecoterapia, eu atendo, trabalho muito as questões emocionais, psicológicas, a saúde mental e o desenvolvimento de pessoas e famílias. Nessa metodologia, eu trabalho com as pessoas e muitas vezes eu chamo parcerias, parcerias também de veterinários, de biólogos, de pessoas que entendem de árvores. Eu trago nessa terapia plantio e colheita de hortaliças, de árvores. Então, é um trabalho com a saúde mental e emocional de uma forma muito profunda, com muitos movimentos com os cavalos
e o ambiente de natureza também. Doutora Alessandra, a pessoa, para passar por esse processo, quais são os tipos de problemas que essas pessoas têm para poder ser tratadas dessa forma como você faz? Ela... Hoje, as pessoas que me procuram e que são indicadas, são tratadas várias questões, desde crianças, a adultos e adolescentes com necessidades especiais, até questões de ansiedade, depressão, problemas educacionais, situações de abuso, pessoas com dores crônicas, Nossa, eu recebo bastante, puxa, crises familiares, puxa. recebo muitos casais e muitas famílias, né? Processos de mudanças de ciclo, né? Que geram alguma crise ali na família, a família precisando de apoio. É, Hoje eu recebo várias pessoas. A terapia assistida com o cavalo, ela contribui com várias situações. Agora, normalmente tem assim, você estava falando de várias maneiras que você faz o tratamento, né? O cavalo necessariamente tem que estar inserido nesse tratamento ou não? O tratamento que eu trago hoje é um movimento muito natural. Hum, Tanto que as pessoas que vêm para a terapia, elas nem sentem que estão na terapia. Então, o cavalo, ele já está ali no ambiente inserido. Então, na terapia assistida com os cavalos, não necessariamente requer a montaria, por exemplo. aham. Porque existe um estudo, e dentro dessa experiência de todos esses anos com esse trabalho, então, assim, só das pessoas ou da família chegarem no ambiente de hípica preparado, ali com toda aquela natureza, primeiro já tem uma movimentação de harmonização. Eu trabalho junto, próximo dos elementos, então a gente trabalha junto à terra, o manuseio da terra, tem a água, o lago no espaço. Nós trabalhamos com as trilhas, com a mata, Puxa. né? É, o movimento do próprio vento, do elemento vento. Então, as pessoas que vêm para essa terapia, eu chamo a terapia do movimento, que não é só o cavalo. O cavalo ele está ali, junto com a gente, dentro do ambiente. E o cavalo, ele vem ali na aproximação. Muitas vezes a gente trabalha com manuseio, com o cuidado, o aprendizado do cuidado com o cavalo. O cavalo, estando no campo de terapia, ele já vai trabalhar ali o nosso estado emocional. Então, já gera ali a desaceleração. O cavalo, com o movimento dele, ele traz o estado de presença, com o toque, o sentir a frequência do cavalo. Então, crianças e pessoas que são muito agitadas, que têm muita ansiedade, quando está na presença do cavalo, consegue desacelerar, consegue se perceber. O cavalo está sempre em movimento, ele não sabe o tamanho dele, então é importante a atenção, né? Então, é uma terapia que vai acontecendo de uma forma muito sutil, tranquila e prazerosa. Com o cavalo, plantio, colheita, caminhada na trilha. São várias atividades que eu realizo ali junto com as pessoas dentro dessa terapia, Paulo. Alessandra, você trabalha com cavalo específico ou você pode ser qualquer tipo de cavalo? Como é que você faz a escolha desse cavalo, né? Que você vai estar ali, a pessoa vai estar convivendo com aquele cavalo no momento. Você tem um cavalo ali meio que preparado para isso ou Sim, é... sim, precisa ser um cavalo preparado, sim. Hoje eu tenho parceria com 3 hípicas que abriram para esse trabalho com a saúde mental e emocional. Os cavalos para a terapia não é todo o cavalo, porque cada cavalo tem a sua natureza,
tem cavalo que tem a natureza de salto, tem cavalo que tem a natureza das terapias, tem um cavalo que tem a natureza mais livre. Então, assim como existe o respeito com o ser humano dentro da sua natureza, precisa haver o respeito da natureza do cavalo. Então, o cavalo para as terapias é um cavalo preparado para isso, é um cavalo com porte médio, e existe todo um preparo. Assim como existe o preparo para o cavalo da ecoterapia, tem o preparo do cavalo para essas terapias. A terapia assistida com os cavalos, geralmente eu não faço ali a montaria, porque não tem a necessidade. E não é só o cavalo que é trabalhado. E por que o cavalo contribui, Alessandra? Porque ele tem um campo frequencial, a frequência cardíaca dele auxilia na nossa saúde emocional, porque regula a nossa frequência cardíaca também. Então, tem hípicas que eu trago a montaria, principalmente ali para o processo das crianças, com necessidades especiais, adolescentes e adultos. Tem hípica que eu trabalho só o movimento do cavalo no chão, o manuseio, o contato, o conhecimento da psicologia do cavalo, e eu vou trazendo todas as ferramentas, né, que eu fui codificando junto a essa metodologia. E também tem todo o movimento junto à natureza que traz a pessoa junto à presença dela. Na terapia assistida com os cavalos, a pessoa vai se reconectando à essência. Porque, Paulo, nos dias de hoje, na aceleração que o mundo está, muitos de nós vamos perdendo, nos perdendo da nossa essência, né? É, Andamos muito apressados, não é verdade? verdade. Então, essa terapia, ela auxilia a pessoa a retornar para o campo dela e ela é muito ativa dentro do processo de evolução do tratamento. Ela desacelera um pouco a pessoa também, né? Totalmente, É. totalmente. E me desacelerando, eu me torno mais consciente das questões. Então, o cavalo e a natureza auxilia com que a gente tenha muito mais insights, muito mais consciência por que aquela situação está ocorrendo. Como que eu posso, como que eu sou um agente transformador também dessa situação que eu estou vivendo, que está gerando essa crise em mim, ou crise de saúde física, ou crise emocional, ou crise familiar. Então, a percepção dentro da terapia assistida com o cavalo é muito mais nítida. O processo do tratamento, ele é muito mais dinâmico, ele acelera junto com o cavalo e o ambiente da natureza. Porque a pessoa, ela se percebe muito mais do que a gente está ali sentado dentro de um âmbito terapêutico, né? Conversando. Então, Nossa, é uma terapia que traz as pessoas para o movimento. que legal, hein? Puxa vida. Agora, você faz esse tratamento, né? Essa terapia assistida com os cavalos. Quais os locais de São Paulo? Você está em Sorocaba, né? Se não me falha a memória. Eu estou hoje em São Roque. São Eu, Roque, terra do isso, vinho. eu Terra do estava em vinho. Bragança Paulista Aham, até agosto do ano passado. tá. Hoje eu estou realizando, e eu já atendi aqui no município de São Roque, em São Paulo, que é próximo a Sorocaba. Sim. É próximo. E hoje eu atendo aqui em 3 hípicas, a Hípica São Roque, a parceria que eu tenho com a Carolina, a Hípica JCD, que é a parceria com a Débora, e hoje também a Hípica Colorado, que tem uma parceria dentro dos tratamentos junto à montaria com o cavalo. Mas eu também vou para os lugares que me chamam. No final do ano passado, em novembro, eu fui trabalhar com a terapia assistida com os cavalos na cidade de Lençóis, na Chapada Diamantina da Bahia. Nossa, puxa vida. Foi Uma, um trabalho muito bonito lá. Alessandra, quanto tempo demora um tratamento
assistido com os cavalos? Depende da situação de cada pessoa? É caso a caso? Como é que funciona isso? Depende da situação de cada pessoa e do Tá, que cada pessoa busca, aham, né? aham, Um acompanhamento é no mínimo aí de 8 a 12 encontros, que é um acompanhamento breve. Mas eu venho muitas pessoas, por exemplo, tem pessoas que vêm de outros lugares do Brasil, outros estados, tem pessoas que estão fora do Brasil e vêm para a terapia assistida com os cavalos. Às vezes vêm, se organizam e fazem ali um ou dois trabalhos, vêm para uma ou duas sessões e já tem um desenvolvimento muito significativo. O movimento dentro da terapia assistida com os cavalos, o resultado, ele é muito rápido, porque traz a pessoa para o movimento muito ativo. E essa metodologia, eu ensino as pessoas a levarem isso para onde elas estiverem. Então, quando elas vão para o lugar que elas estão, outro país ou outro estado, eu ensino para as pessoas as técnicas de como elas podem trabalhar, estar e se aproximar junto ao cavalo e o ambiente de natureza como medicina para a saúde mental e emocional dela, que é o que eu fazia lá no início do meu trabalho, da minha carreira. Eu não ia junto com as pessoas. Eu atendia no consultório e eu pedia que as pessoas fossem até o cavalo e o ambiente de natureza. Então, elas conseguem continuar se desenvolvendo e têm muitos resultados dentro dos processos do tratamento delas. Alessandra, passa os seus contatos para quem está assistindo, nos ouvindo, para entrar em contato com você. Como é que funciona? Tem que agendar o seu contato? A pessoa tem que ir até você, obviamente, creio que sim, né? Porque mora em Mogi das Cruzes, mora em Araraquara, tem que ir até aí onde você está, né? Para poder ter ali o presencial, né? Não tem nada online, né? Não é um tratamento online, às vezes tem um tratamento online, não. Esse é presencial. Você também deve conversar muito com as pessoas, né? Dar dicas, orientar, etc e tal. Queria que você passasse os seus contatos. A pessoa, para te ligar, ela tem que detectar esse problema, como vamos dizer, eu vou tentar essa terapia assistida com os cavalos, será que vai resolver o meu problema? Como é que a pessoa pode estar entrando em contato com você, achando que esse tratamento é o tratamento ideal? A pessoa pode entrar em contato comigo através do meu telefone, que é o DDD 11 9 8335 3308, ou pelo meu Instagram, alessandrasantos.s, ou Espaco Sagian, que é o Espaço Sagian. A partir do primeiro contato, eu vou agendar com ela uma sessão online, que é uma sessão de anamnese, onde a pessoa vai me trazer todas as questões, né? O porquê que ela buscou a terapia assistida com os cavalos, qual é a dinâmica que ela quer tratar, qual é o desafio, ou ela ou a família. E a partir dali, eu já vou estar realizando o primeiro trabalho, né? É o primeiro atendimento, auxiliando ali dentro desse processo. E aí o próximo passo seria agendar uma sessão presencial com a terapia assistida com os cavalos. Se a pessoa está num outro lugar, numa outra região, nós podemos estar movimentando dentro desse processo do cuidado, do acompanhamento, tanto online quanto presencial. As pessoas que estão longe, elas fazem esse tipo de acompanhamento comigo. E funciona muito, são muitos os resultados. E aí eu sempre peço para a pessoa buscar o contato, eu oriento direitinho, eu trabalho direitinho para ela ir ter esse contato com os cavalos e a natureza do lugar onde ela está também.
E esse cavalo, no local que ela está, como é que ela vai identificar se o cavalo é um cavalo apropriado ou não? Apropriado. Sou eu que vou movimentando isso junto com ela, Ah, igual eu fazia no início do meu sim. trabalho, quando eu trabalhava na psicologia e eu tinha a parceria com as hípicas, com os lugares que tinham ali o cavalo apropriado para o movimento das terapias, né? Se eu não estou lá na região dela e ela vai ter esse contato, ela vai encontrar, eu tenho esse cuidado, né? Na região dela, ela vai encontrar ali o cavalo e a pessoa adequada que vai estar auxiliando ela nessa vivência com a minha supervisão. Puxa, Mas ela, né? É esse movimento. Ela vem para cá e pode fazer esse movimento lá também. As pessoas vão se empoderando do processo delas. quer dizer, a pessoa não fica desassistida, jamais, Não, de não, forma não. nenhuma. E é muito simples essa movimentação com o cavalo. É o trato, é o manuseio, é o respeito da psicologia de todos os animais, não só o cavalo, e até o respeito à natureza. A terapia assistida com os cavalos parte do princípio que não existe saúde mental, emocional e física sem o respeito com todos os seres, animal, a natureza e o ser humano. A partir daí, tudo na nossa vida vai se equilibrando e alinhando. Que legal, hein? Gostei. Achei legal mesmo, interessante, né? Eu desconhecia 100% essa terapia com cavalos, né? Assistida com cavalos. Eu nunca tinha ouvido falar e eu acho que muita gente que está nos ouvindo, assistindo, a mesma coisa. Ela serve para todos os tipos de problemas emocionais, físicos, que qualquer pessoa tenha, né, Alessandra? Qualquer pessoa. Caiu? Caiu a ligação? E o desenvolvimento Ah, tá. Acho que congelou a de imagem. Ah, qualquer tá. idade. Tá. Não, pode falar. Eu tô aqui. Ah, tá. É que deu uma congelada na É, imagem aí. Bom, a Alessandra, questão serve para qualquer. Tá congelando a imagem. tá dando uma congelada. Alessandra, vamos fazer as considerações Sim, finais? mas eu tô te Ah, tá. ouvindo. Pode falar. Faz as considerações finais antes que caia. Eu acho que tá querendo cair essa nossa chamada aí. Tá, tá voltando aqui. É, Congelou um pouquinho. acho Tá que. me ouvindo agora, Paulo? Tô te ouvindo. O áudio, a imagem tá congelada. Tá mais ou menos. Manda bala aí. Bom, de Você qualquer. está me ouvindo? Se está me É, ouvindo, eu vou falar. Eu tá. quero te agradecer muito, Paulo. Tá congelando a imagem. Acho que é problema na conexão da internet aí. Bom, de qualquer forma, Alessandro, se você estiver me ouvindo, a gente vai colocar aí, depois eu te mando o link e tal. A gente vai Deu colocar uma os seus, congelada. a gente vai colocar seus contatos ali, né, a legenda e tal, para as Eu, pessoas vou- interessadas. Oi, eu acho que vai eu cair. estou te ouvindo. Tá. Então a gente, na hora que eu Eu, finalizar, eu estou te ouvindo bem. tá, eu vou colocar então a legenda tal, os seus contatos que você passou, né? As suas redes sociais, o telefone, para as pessoas interessadas em entrar em contato com você, beleza, Alessandra? Bom, como tá cortando, então tá, tivemos batendo um papo com Eu ela. agradeço Ah, muito, ah, Paulo. tá, fala. Tá picotando. Eu sei que você agradece. Eu agradeço muito Imagina. essa oportunidade. Pode falar. Eu É, agradeço muito a oportunidade de estar aqui e poder trazer um pouquinho desse trabalho, que é a terapia assistida com os cavalos. É, é aqui, é só vivenciando, para isso demais, que Deus abençoe e fica aqui o meu convite a você e a todos os seus ok. ouvintes junto comigo. Muito obrigada.
Nós que agradecemos, doutora Alessandra. Nós que agradecemos. Doutora Alessandra, beijo pra você, sucesso. Pois qualquer coisa a gente volta a se falar outro dia também. Obrigado, viu? Um beijo pra você e sucesso aí, tá? Muito obrigado. Um grande abraço, Deus abençoe. Tá bom. Rádio Sat FM é a rádio que fala com você. Infelizmente dessa gaguejada aí no final aí, mas tudo bem. 10h36 agora.